Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Eu vim aqui para compartilhar com vocês algo que eu tenho meditado nessa última semana e o tema dessa meditação é sobre nós sermos firmes e constantes. Para isso, eu gostaria de ler com vocês um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Bom, estava pensando sobre esse texto nessa última semana e eu venho pensando sobre como nós temos tantas vozes falando nos nossos dias, né? Todo mundo tem sempre uma opinião sobre alguma coisa. Com uma pesquisada no Google a gente já vira especialista em direito, em medicina, e com uma outra pesquisada a gente já vira especialista naquilo e todo mundo já tem uma opinião. E temos opiniões contrárias umas às outras, e eu acho que é muito importante sim a gente ter essas conversas, esses debates saudáveis, de ouvir a outra pessoa, de estar disposto a entender um pouco a opinião do outro. Mas eu acho que assim como Paulo instrui aqui Timóteo, nós devemos permanecer fiéis àquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi ensinado sobre a palavra. Eu acredito firmemente que a gente tem um conjunto de princípios e valores na nossa vida que moldam assim a nossa visão de mundo, e que isso deve ser inegociável. Algo que não é uma mera opinião, mas é o nosso modo de ver o mundo mesmo, né? E esse modo de ver o mundo, ele deve ser moldado pelas Sagradas Escrituras. Timóteo aprendeu isso desde a infância. Às vezes você não aprendeu isso desde pequeno, mas desde quando você se converteu, essa deve ser a sua busca diária, de permanecer firme, de permanecer fiel àquilo que você tem aprendido sobre Cristo. E é isso que deve moldar as nossas decisões, é isso que deve moldar quando nós temos algo muito importante para decidir, quando a gente tem que fazer uma escolha. As nossas escolhas, elas devem ser moldadas pela nossa fé. E sobre a constância também, né? Eu tava pensando sobre isso. Às vezes é muito complicado da gente se manter constante por diversas circunstâncias da vida. E eu gostaria aqui de citar duas. A primeira é essa, das muitas vozes que sempre estão falando, muitas opiniões diferentes. Mas você tem que permanecer fiel àquilo que você aprendeu sobre Cristo, àquilo que Ele revelou para você, no seu coração, no secreto. E você pode ouvir diversas vozes, mas permaneça fiel àquilo que o Senhor falou para você, permaneça fiel à voz que fala o seu coração e ao que Paulo fala aqui para Timóteo, né? As Sagradas Escrituras que foram ensinadas para que você receba a salvação. Então, nós temos nós recebemos isso do Senhor, mas nós precisamos ter a sabedoria para poder discernir as coisas, né? E é muito importante que você use a sua fé para poder discernir aquilo que é compatível com os seus valores e aquilo que não, aquilo que você ouve, mas você descarta e não torna aquilo como verdade na sua vida. Paulo, lá em Efésios 4,14, ele diz que não é pra gente ser como meninos imaturos, que se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Ou seja, desde muito tempo atrás, o homem tem essa dificuldade de se manter fiel, de se manter constante. Assim como diz nesse texto de Efésios, a nossa constância, ela tem a ver com maturidade. Se nós queremos ser maduros espiritualmente, nós precisamos ter uma vida constante. E sobre isso eu gostaria de falar também sobre uma outra variável que nos impede de ter essa constância, que são as nossas emoções. Às vezes você acorda num dia bom e você acorda feliz e acorda meio grato, e aí você busca Deus, naquele dia você lê a palavra e louva e ora,
e no outro dia você acorda meio desanimado e aí você não tem vontade de ler a Bíblia. E eu falo isso porque isso aconteceu muitas vezes comigo, muitas mesmo. Mas a gente não pode se deixar levar pelas nossas emoções. Nós precisamos ter essa decisão. A constância, ela não é uma emoção, ela é uma decisão e ela tem a ver com maturidade. Então nós precisamos mesmo dar esse passo e decidir todos os dias. Não, Senhor, mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que eu esteja desanimado, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na tua palavra. E eu gostaria de dar 2 dicas para vocês, que é algo que eu tenho tentado aplicar na minha vida. E a primeira é: marque um horário, sabe? Coloca lá na sua agenda que naquele dia, naquele horário, você vai parar o que você estiver fazendo, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler, você vai meditar naquilo que o Senhor colocar no seu coração. E a segunda dica é: escreva. Isso faz muita diferença quando você pega a palavra e você começa a escrever. Escreve o versículo que falou mais ao seu coração. Escreve o que Deus tem falado para você em cima daquilo. Escreva palavras, escreva uma oração. Isso é muito bom para que você possa depois comparar aquilo que você escreveu no começo do mês ou no fim do mês, ou então no ano, ver aquilo que Deus falou no começo, ver aquilo que se cumpriu, aquilo que Deus disse que ainda não é o tempo. Eu tenho certeza que essas 2 dicas, elas vão te ajudar a manter a constância. Mas mais do que isso, busque em Deus. Não depende de nós, pelas nossas forças nós jamais conseguiríamos. Então ore a Ele, peça essa constância, peça para Ele para que você se torne esse cristão maduro, que tem, assim como diz lá em Hebreus 6,19, Ele como a âncora da nossa alma. Ele é aquele que mantém tudo firme, apesar das tempestades que sopram sobre aquele barco. Ele é aquilo que nos mantém constantes e firmes. Amém? Uma boa semana e até mais.